palavra de Deus fala em Provérbios 4, versículo 18: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A palavra de Deus usa vereda para indicar um caminho. A palavra vereda vem do grego veredos, que é um cavalo de carga para caminhos dificultosos. Essa palavra, é claro, não existia no original. Uma tradução talvez mais correta seria trilha. É um caminho mais difícil, um caminho a ser trilhado. Agora, é interessante para nós se esse caminho se refere ao caminho em si, ser o caminho dos justos, ou o seu objetivo ser a justiça. Porque trilha se remete a um objetivo, a algo a ser trilhado. Trilha requer um esforço para ser alcançado. E quando nós usamos essas palavras, trilhas, veredas, nós queremos dizer que é algo que não é tão simples quanto um caminho aberto, não é? Quando eu falo assim, eu estava andando por esse caminho e não sei o quê, você pensa o quê? Um caminho bem aberto, florido, fácil de se caminhar, largo, espaçoso, ou pelo menos o suficiente para não atrapalhar uma pessoa que vai. Mas quando você fala sobre uma trilha ou sobre uma vereda, você imagina algo mais difícil, uma mata mais fechada, uma coisa mais complicada de se andar, que requer um esforço. Então a palavra ela traz esse entendimento de que havia um esforço para se atravessar esta vereda ou essa trilha. Agora ela é chamada de vereda dos justos. E isso dá primeiro ponto a entender que quem caminha por ela ou quem está atravessando ela são justos, ou que é uma vereda que é usada pelos justos. Mas isso não é muito o que ela significa, porque a palavra de Deus fala exatamente o contrário. Em Romanos 3 ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, existe uma vereda para os justos, uma trilha para os justos, mas não existe nenhum justo. Nós sabemos que o único que é justo é Jesus. Desse ninguém pode falar nada, né? Ele veio ao mundo e não pecou, e mesmo assim ele tomou sobre si os nossos pecados, sem nunca ter pecado. O castigo que estava sobre Jesus nos trouxe paz, nos trouxe salvação. Então essa vereda, com certeza, quem entra nela não é justo, mas novamente refere-se a um objetivo, a um caminho a ser trilhado. O caminho da justiça não é para os justos, assim como o remédio não é para os sãos. O remédio é dado para aquele que está doente, para que fique são. Da mesma forma, a vereda dos justos é para aquele que busca a justiça. Olha que interessante, na Bíblia isso acontece muitas vezes. Deus nos dá o poder, o direito, mas não nos torna imediatamente algo, né? A palavra de Deus diz que Ele veio para os que eram dele, mas esses não o receberam. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas Deus podia torná-los filhos de Deus imediatamente. Ao invés disso, Ele vai e nos dá um poder. Isso fica bem claro na história de Naamã, quando ele chega frente ao profeta e ele é leproso, e o profeta poderia ter curado ele com um toque ou com uma palavra, mas ao invés disso o profeta coloca na mão dele o poder de ser curado. E ele fala assim, olha Naamã, para você ser curado, vá até o Jordão e mergulhe 7 vezes. E agora estava sobre o domínio dele, o poder de receber a sua cura, mas ele ainda não estava curado. Era necessário o último esforço, o último caminho, a última vereda a ser seguida, até que ele alcançasse a cura. E seriam 7 mergulhos no rio. Mas mesmo com o poder em mãos, para receber a cura, há um vacilo no coração de Naamã. Ele fala, não são Abana e Farpar, rios de Damasco, mais limpos que todas as águas de Israel? Há um vacilo no seu coração, mesmo com o poder para vencer. E Deus coloca este poder nas nossas mãos, através do caminho dos justos, da vereda dos justos.
E o que mais poderia significar este caminho, senão o único justo? Pois o próprio Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho que leve ao Pai. Não quer dizer que não há outro caminho, mas levando a Deus, levando à justiça, levando a ser justo, somente este caminho. A vereda do justo não é para ser trilhada por justos, porque esses aqui na terra não existe, mas é para ser trilhada pelos que querem ser ou que estão sendo justificados. E olha que interessante, justificado, ou tipo, ficado justo, ou transformado em justo. E através de que seremos transformados em justos? Através desse caminho. A palavra de Deus diz que Ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas antes vamos ver o que a palavra de Deus fala em Marcos 1, no versículo 3. Ele está falando sobre João Batista, ele diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí ele vai usar a mesma palavra, veredas, porque é um caminho dificultoso, e ele fala de endireitar esta vereda, ou seja, tornar este caminho que é difícil, uma coisa direita, reta. É um pouco complicado. Como você pode pegar algo que é difícil, dificultoso, e você endireita isto? Mas eu quero que você se lembre, meu irmão, que Jesus coloca nossas vidas no eixo. E por mais que seja difícil trilhar este caminho da justiça, com certeza o sentimento que Ele nos traz é que estamos fazendo a coisa de forma correta, sem nos desviar deste caminho. E há uma preparação para nós. E essa preparação Ele chama de voz que clama no deserto. Uma vez que você é alcançado por esta palavra e que você já está trilhando este caminho, você pode ser voz para outros que estão fora do caminho. Uma voz que endireita este caminho, como a voz que o pastor usa para guiar as suas ovelhas por um caminho. Às vezes em meio ao mato, às vezes em meio a trilhas difíceis, e elas são guiadas pela voz do pastor, porque nós sabemos que a visão das ovelhas é muito limitada, e essa voz que clama, prepara e endireita o caminho. Não parece haver barreiras físicas para este caminho, mas uma voz é capaz de mostrar uma direção. E quando as ovelhas estão ali andando, elas não conseguem ver os perigos que estão de um lado do caminho ou do outro lado do caminho. O que limita o caminho para elas é a voz do pastor. No caso aqui em Marcos, era a voz de João Batista, que estava anunciando a chegada de Cristo. Agora nós estamos nesse caminho não por mérito próprio, porque como ovelhas não conseguimos ver um lado onde termina este caminho e o outro onde ele termina. Se fôssemos por mérito próprio, logo estaríamos perdidos em meio a esta trilha. É importante que a voz do Espírito Santo fale em nosso coração, para nos manter neste caminho. É necessário o temor de Deus, a preocupação e o zelo com a sua palavra, para nos manter neste caminho. A Bíblia dá qualidade a este caminho. Ela compara este caminho à luz da aurora. E como é que é a luz da aurora? Antes mesmo de ser dia e antes mesmo que o sol apareça, a luz da aurora começa a clarear tudo. E o sol ainda nem apontou no horizonte, meus irmãos. Mas você já consegue ver todas as coisas quando é de madrugada e você sabe que o sol vai nascer. E aquilo que era escuridão, que era trevas, agora se revela. Mas ainda não há sol lá no céu, não. Nem uma pontinha dele apareceu. E as trevas já sucumbiram e se romperam. E assim é este caminho. Porque quando começamos a andar no caminho dos justos, na trilha dos justos, na vereda dos justos, começa a se romper as trevas em nossas vidas.
O sol ainda não está aparente, ainda não parecemos ter a semelhança de Cristo, ainda estamos longe de ser justos, mas a escuridão já vai desaparecendo. Ela sai correndo, porque sabe que o sol está para nascer. E nós chamamos isso de aurora, de amanhecer, de nascer do sol. Todo mundo sabe que está acontecendo. Parece que a luz do sol faz uma curva, pois não há visão direta entre você e o sol, mas a sua luz já pode ser vista. E a escuridão na noite acaba, termina. À medida que o arrependimento entra em nossas vidas e a transformação de Deus começa a trabalhar, há um romper de escuridão. E à medida que esse caminho é trilhado, essa luz brilha mais e mais. O tempo para Deus não é como o tempo para os homens. No tempo Cronos, no tempo dos homens, quando a luz começa a aparecer no horizonte, você sabe que é amanhecer. Você pode sentar em uma cadeira, pode ir trabalhar, você pode fazer o que você quiser, você pode até voltar para sua cama para dormir, mas esse fenômeno vai continuar acontecendo, e o sol vai continuar a nascendo, até que ele esteja lá no céu. Não pode ser impedido, retardado pelas mãos humanas. Nada que você faça vai mudar o fato de que em poucos minutos após aquela luz aparecer, o sol vai nascer. Mas o tempo de Deus não é como o tempo dos homens. O tempo de Deus, ele é relacionado aos acontecimentos. Você precisa disso para alcançar aquilo, você precisa daquilo outro para alcançar aquilo outro. Então ele compara um caminho que é algo físico e que se remete a espaço, ao nascer do sol, que se remete ao tempo, ao momento. E existe essa comparação claramente, porque à medida que se trilha este caminho, o sol vai nascendo, até ser dia perfeito, fala a palavra de Deus. Então quando você começa a andar este caminho, o tempo começa a passar para você, o tempo de ser dia perfeito, de se aproximar de Deus, de conquistar a situação perfeita para quem anda nos caminhos dos justos, que é se tornar justo. Mas como ninguém se tornou justo, é porque nós ainda estamos trilhando este caminho e ainda não chegamos ao status de dia perfeito. E quando você para de trilhar este caminho, diferente do tempo humano, o sol não continuará a nascer para você. E se você retrocede nesse caminho, a luz do sol também retrocede na tua vida. E isto é um caminho espiritual, e não deve ser visto como algo físico, ou como um entendimento de uma faculdade, que quanto mais você estuda, mais você aprende, vai passando os semestres e coisas. Mas esta ligação que nós temos com Deus é espiritual. À medida que avançamos, mais e mais brilho chega até nós, porque nos aproximamos dele, até o momento em que ele se revela completamente, ou na verdade, que ele se revelará completamente. O sol, totalmente exposto, torna o dia perfeito, como fala na palavra de Deus. O sol ainda não apareceu, mas agora a escuridão já é rompida. Se você estava acordado nessa madrugada, você pôde ver os prédios, o céu, as nuvens, você pôde ver o mato, a luz que adentrou a sua casa, e já não precisava mais de lâmpadas, e o sol nem tinha nascido ainda, e tudo já era claro. Que coisa poderosa é ser comparado com a luz da aurora. Mas ainda não era dia perfeito, ainda tinha partes escuras, a luz ainda não estava completa,
e o sol aponta no horizonte, e aquela imagem bonita com aquele espetáculo de cores, que é o nascer do sol, se torna visível. Quando a luz de Deus entra numa vida, ela traz algo belo, traz algo bonito, ela destrói todas as trevas. E olha, isso é só uma pontinha do sol que apareceu, porque ainda há muito caminho a ser trilhado, para chegarmos ao estatuto de varões perfeitos, para que o dia seja perfeito em nossas vidas, é necessário se aproximar mais de Deus, através de um caminho, chamado vereda dos justos. A própria palavra de Deus diz que o caminho largo conduz à perdição, mas este caminho aqui, ele é dificultoso. Ele é dificultoso. A palavra de Deus diz em João 8, no versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. E que coisa maravilhosa Jesus fala, porque Ele não só é o caminho, mas Ele é a luz que aparece antes mesmo do sol estar completo no horizonte. E no início do livro de João, o próprio João revela que Jesus era o Verbo, estava com Deus, era Deus e era a luz dos homens. E se a chegada do sol é esperada para quem anda nas trevas, quão maravilhoso é para aquele que está andando em trevas, quando vê a luz do amanhecer, a luz da alvorada brilhar, e seus caminhos se revelam, e as dificuldades se vão, e a doença vai embora, e o temor que tinha no seu coração é rompido pela presença de Cristo Jesus. E mesmo assim, nós ainda não estamos nem começando a ver o sol, que é Deus, mas a sua luz já veio aqui e já nos libertou das trevas. Que coisa maravilhosa é o amanhecer, meus irmãos. Para quem está perdido e não se encontra, para quem não tem luz elétrica, e espera calmamente amanhecer, para que comece o seu dia. Mas Jesus diz: quem me segue nunca andará em trevas, porque no seu caminho há brilho mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Eu tenho certeza que o dia perfeito ainda não chegou na tua vida, porque se nossa vida já tivéssemos no dia perfeito, Deus já tinha vindo e arrebatado a gente, levado para a glória. Existe outro versículo que liga essas coisas, e ela dá alguns segredos que importam para que nós alcancemos o final deste caminho, o final desta vereda. Em Malaquias 4, no versículo 2, um texto também enigmático, a gente pode ler assim, ó: mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará em suas asas. Que coisa maravilhosa. Um fala da luz da aurora, que é a luz que rompe a escuridão no início da madrugada. O outro fala do nascer do sol, que é a mesma coisa. Agora, interessante aqui, o primeiro versículo que nós lemos em Provérbios fala: a vereda dos justos. E nesse texto de Malaquias, ele fala do sol da justiça. É claro que a Bíblia está falando da mesma coisa. À medida que o sol de Deus vai nascendo em sua vida, a luz vai penetrando no seu caminho e rompendo as trevas. É interessante que no texto de Malaquias, este sol não traz julgo. E por que eu falo isso? Porque o sol da justiça deveria trazer julgo ou julgamento. Mas ao invés disso, o sol da justiça, ele traz cura. Ele traz cura. E cura de quê?
Se a gente voltar ao texto de Naamã, o profeta fala para Naamã: mergulha 7 vezes lá no Jordão. E ele dá na mão de Naamã o poder de ser curado, o poder de ser transformado. E Naamã começa este caminho de cura até o Jordão, aconselhado por um dos seus subalternos que fala assim: olha, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, tu não faria? Mas o que pode ser difícil demais, para não valer a pena ser feito, quando se está com lepra? Porque mesmo que ele tivesse pedido algo muito difícil para Naamã, Naamã estava disposto a fazê-lo, porque ele queria se livrar da lepra. Você está entendendo o que eu estou falando? O poder que foi lhe dado era dificultoso, mas a recompensa do final do caminho era grande. O sol da justiça que está à nossa frente. E tudo o que temos que fazer para contemplá-lo em sua totalidade é trilhar o caminho da justiça. E a luz vai brilhar mais e mais até que o dia seja completo. E a justiça, este poder que foi nos dado, não nos traz julgo, mas nos transforma em justos. Ele nos justifica. E aquilo que nos justifica é dito pelo profeta Malaquias, que traz cura. Porque a impiedade é uma doença. O pecado é uma doença que leva à morte. Estamos enfermos. E Deus coloca nas nossas mãos o poder de ser curado, de nos tornar justos, de ser justificados. E o que devemos fazer? Trilhar o caminho. Agora, outra ligação no texto. Ele fala aqui: para vós que temeis o meu nome. Temeis o meu nome. Ele coloca uma limitação, uma obrigatoriedade, para que nasça o sol da justiça. Da mesma forma, lá de Provérbios, que há uma obrigatoriedade para que se chegue ao dia perfeito. Para se chegar ao dia perfeito, tem que se trilhar o caminho. E para que se nasça o sol da justiça, é necessário o temor do Senhor. Essas duas coisas estão ligadas, com certeza. Você continuar lendo o texto de Provérbios 4, você vai ver a ligação dessas coisas. E existe outro texto também que eu quero trazer aqui, um pouco mais adiante em Provérbios 14, no versículo 27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida, para nos desviar dos laços da morte. E olha só o que está escrito em Josué 23, no versículo 6: esforçai-vos, pois, muito para guardares e fazeres tudo o que está escrito no livro de Moisés, da lei de Moisés, para que não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora, quem fala de um livro, não precisa dizer para não se apartar para a direita ou para a esquerda. Você concorda comigo? Ó, leia esse livro e não saia dele nem para a direita, nem para a esquerda. Hã? É um livro. Como assim sair para a direita ou sair para a esquerda? É ler e acabar o livro e você continuar lendo no vazio? Ele claramente dá ao livro, o livro da lei, uma característica de um caminho. E ele fala: guarde isto com muito zelo, guarde bastante, e faça tudo com zelo, tudo conforme está escrito, para não se apartar. Não se apartar do quê? Do livro? Não, do caminho. Porque ele diz: não se apartar nem para a direita e nem para a esquerda. A lei do Senhor, o caminho do Senhor. No texto de Malaquias, diz que a cura virá nas asas do sol. E quando o sol está nascendo, às vezes os seus raios saem pelos lados dele assim, ó. E você consegue ver o raio do sol.
como se fossem asas. E esta luz é que chega até nós. O sol fisicamente não chega até a terra, meus irmãos. A sua luz chega, da mesma forma que Deus estava lá no céu, mas mandou o seu Filho, parte dele, saído dele, chegar até a terra, iluminar o nosso dia. E aí voltamos ao texto de João 8, onde Jesus fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Mas é necessário temor, é necessário um zelo, um cuidado, porque é ao que teme que nasce o sol da justiça. O que impede de se desviar do caminho do Senhor não é o amor ao Senhor. O que impede de desviar do caminho do Senhor não é a sua vontade de segui-lo. O que te impede de desviar do caminho do Senhor é o temor que nós temos no nome dEle. E se não houver temor, é impossível trilhar este caminho. É claro que além do temor, você tem que ter a sensibilidade para ouvir a voz que endireita este caminho. Mas você não pode abrir mão do temor. E então, como qualquer caminho, à medida que nós avançamos, qualquer caminho não, como qualquer trilha, à medida que nós avançamos, vai ficando mais e mais difícil. Porque a trilha pode ser a trilha mais difícil do mundo. Qualquer um consegue dar os primeiros passos. Alguém pode falar como for para você: olha, tem uma trilha ali que é extremamente difícil de se atravessar, porque no meio dela vai ter escaladas, vai ter parte que vai atravessar riacho, vai ter partes que você vai ter que subir em árvores, vai ter parte que você vai ter que pular penhascos, se amarrar em cordas, descer em cavernas, e qualquer um pode começar a andar os primeiros 50 metros dessa trilha, mas à medida que você vai avançando na trilha, vai se tornando mais e mais difícil, porque você já está cansado, seus recursos já estão mais escassos. E muitas vezes, quando nós vamos diminuindo em decorrência do caminho, vai dando aquela vontade de olhar para trás. E com certeza o homem que se vê como suficiente para trilhar este caminho, ele não tem a menor chance de conseguir chegar ao final. Porque à medida que se aumenta a dificuldade, também se aumenta a luz, a presença de Deus. E daqui a pouco, aquele mesmo sol que rompeu as trevas, no início da manhã, ele começa a esquentar você. Você já começa a sentir seu calor. Aquilo desperta aquele que dorme. Aquele mesmo sol começa a derreter o gelo de muitos corações. Aquele mesmo sol começa a romper coisas geladas, frias, que a noite trouxe. E cada vez ele brilha mais. Agora ele já é suficiente para dar energia para a terra. E as plantas absorvem essa energia, vão passar para os animais, vai chegar até seu prato. O sol começa a fornecer energia para movimento, para aquele que não consegue mais se movimentar. E à medida que as coisas vão ficando mais difíceis, esse sol vai brilhando mais. E agora ele já tem poder suficiente para evaporar a água que está longe e trazê-la em forma de chuva, que é bênção de Deus, no meio do caminho. Parece difícil, mas o sol está brilhando mais. E quando você se aproxima mais de Deus, e fica mais cansado, e menos do homem está presente, não se preocupe, porque mais de Deus estará presente, até que seja dia perfeito. E o que você acha que é dia perfeito? É quando nos negarmos completamente, e deixarmos Deus nos guiar. Agora as dificuldades dessa vereda não importam mais, porque estamos presos à mão de Deus e Ele nos guia. Não é um caminho fácil,
E não se preocupe, porque você ainda não é justo. Porque o remédio não é feito para o que está são, mas para o que está doente. E o caminho que foi proposto não é para aquele que é justo, mas aquele que sente no seu coração o desejo de ser justificado. Se você tem esse desejo no seu coração, ore ao Senhor agora comigo. Senhor Deus, abençoa-nos, Pai. Ó Deus, porque é difícil trilhar este caminho estreito, Pai. Ó Deus, mas nós entendemos que todo caminho largo vai levar à perdição. E é melhor estar contigo neste caminho, Pai. Ó Deus, quando nos faltar algo, Pai, que a Tua luz venha e nos mostre onde está. Ó Deus, quando precisarmos, Pai, que Teu sol venha e nos aqueça e nos acorde para que não durmamos, Pai. Ó Deus, quando nós estivermos gelados, Pai, ó Deus, que Ele derreta o nosso gelo, Pai. Ó Deus, que tire nosso coração de pedra e nos dê um de carne, Pai. Ó Deus, estando Tu no caminho, Pai, nós seguiremos, Pai. E para que outro lugar iremos nós, se só Tu tens as palavras da verdade? Meu amado, eu quero que essa palavra encontre morada em Tua vida, no Teu coração, em nome de Jesus. Amém.